Aleluia. Nessa noite também saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Motivo de alegria, irmãos, estarmos na casa do Senhor. Aleluia. Sabendo que Deus, Ele está aqui nessa noite. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero nessa noite convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Levítico. Aleluia. Levítico. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 6. Aleluia. Levítico capítulo 6. Aleluia. Todos encontraram? Capítulo 6, verso de número 8 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Diga comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Você pode sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que o livro do Levítico é um livro, irmãos, que trata das leis do sacrifício. Nós sabemos, irmãos, que é no livro de Levítico onde Deus instrui a Moisés, dando as leis, como o povo eles teriam que se achegar a Deus através dos seus sacrifícios, das suas ofertas, aleluia, da sua adoração a Deus perante um altar, aonde se oferecia um sacrifício a Deus. E nós vemos, irmãos, aqui a lei do holocausto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui o que Deus diz a Moisés, que ele ordenasse a Arão e seus filhos como seria, aleluia, esse sacrifício, como seria, aleluia, um holocausto a Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, nesse texto, aleluia, é que no versículo 13 o Senhor diz assim: olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o fogo do holocausto, do sacrifício
ele, aleluia, todos os dias, ele teria que ser avivado. Ele não podia se apagar em momento algum. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: o fogo sobre o altar, ele tinha que queimar continuamente. Aleluia. A palavra altar, irmãos, aleluia, na raiz hebraica, ela tem por nome miasbia, ou miasbia, que significa lugar do sacrifício. Ou seja, o altar, irmãos, é um lugar aonde as pessoas, glórias ao nome do Senhor Jesus, sacrificam a um Deus que eles acreditam existir. O altar era um lugar sagrado, aleluia, onde queimava as ofertas, os sacrifícios a uma divindade. Ou seja, as nações pagãs, elas sacrificam nos altares dos seus deuses pagãos. Quem acredita em alguma coisa, em algum Deus, eles ofereciam, irmãos, os seus sacrifícios em um altar à sua divindade, acreditando, irmãos, que por meio daquele sacrifício eles alcançariam a benevolência ou o favor do seu Deus, ou daquele que estava sendo adorado por meio do sacrifício que eles faziam. Aleluia. No caso, irmãos, do povo de Deus, aleluia, no caso de Israel, a igreja, aleluia, que somos nós, o altar, ele se torna o ponto de referência onde o adorador celebra a sua comunhão com Deus. Diga assim: o altar se torna o ponto de referência onde o adorador celebra sua comunhão com Deus, oferecendo ali o seu sacrifício. Então, irmãos, para o povo de Deus, o altar, além de ser sagrado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é o ponto de referência aonde o adorador, aquele que se achega a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que quer uma comunhão com o Senhor, o altar é o ponto de referência aonde esse adorador celebra, aleluia, a sua comunhão com Deus por meio de um sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus diz assim para Moisés: olha, Moisés, diz para Arão que todos os dias o sacerdote, aleluia, pela manhã, glórias a Deus, ele se levantará, glória a Deus, mudará suas vestes, e ele tirará a cinza do altar, glórias ao nome do Senhor Jesus. Depois ele mudará suas vestes e levará essa cinza, aleluia, para fora do arraial, porque o fogo todos os dias ele tem que estar aceso no altar. Ele vai ter que todo dia colocar lenha nesse altar. Todo dia ele vai ter que, pela manhã, ele vai tirar a cinza do altar, tirar, aleluia, aquele resíduo que fica do sacrifício, e ele vai colocar lenha novamente para que o fogo continue ardendo sobre este altar. Ele não pode se apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem que permanecer, glórias a Deus, aceso. Primeiro, o fogo deveria permanecer aceso continuamente. Segundo, o próprio Deus foi quem acendeu este fogo, irmão Júnior. No capítulo de Levítico, capítulo de número 9, versículo 24, diz, glória a Deus, que quando foi feito um sacrifício lá no tabernáculo, a Bíblia diz que depois Moisés e Arão se prostraram perante o Senhor, aleluia, e Deus enviou fogo e consumiu o holocausto. Então diga assim comigo: foi o próprio Deus que acendeu esse fogo.
Aleluia. Então, aleluia, sobre o altar do holocausto, aleluia, foi o próprio Deus quem enviou o fogo. Diga assim: esse fogo vem de Deus. No sacrifício levítico, irmãos, a lenha era o combustível para que o fogo ele continuasse aceso. Para que o fogo se mantivesse continuamente aceso, tinha que ter lenha. Diga assim: tinha que ter lenha. Porque no livro do Provérbios, irmãos, capítulo 26, verso de número 20, a Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. Então, para que houvesse continuamente esse fogo sobre o altar, aleluia, tinha que haver lenha. Tem lenha aqui nessa de quem trouxe lenha? Aleluia, só quem trouxe lenha aqui, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus deu essa ordenança para o povo, que esse fogo não poderia se acabar, não poderia se apagar. Só, irmãos, que o povo de Deus, ele tem uma mania, nós temos uma mania de se esquecer dos mandamentos de Deus. Nós temos uma mania de esquecer daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ordenou, daquilo que Deus disse por meio da sua palavra. Nós temos essa mania, irmãos. E com o tempo, o povo esqueceu, irmãos, o que Deus havia falado. E houve um período de tempo, irmãos, em que levanta-se um rei em Israel, por nome Acabe. Aleluia. E no período do reinado, irmãos, do rei Acabe, com a sua mulher Jezabel, irmãos, aleluia, com o rei Acabe, levaram o povo de Deus, o Israel de Deus, aleluia, a não sacrificar mais ao Senhor sobre o altar de Deus. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor, adorando outros deuses, irmãos, em outros altares. Eles ofereciam seus sacrifícios agora, mas não a Deus no altar de Deus, mas nos altares dos outros deuses. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eles esqueceram, aleluia, que Deus havia dito que sobre o altar de Deus, o altar do holocausto, não poderia o fogo se apagar. Aleluia. E Deus, irmãos, levanta um profeta chamado Elias. E no capítulo de número 18 do livro de 1 Reis, você conhece a história do grande profeta Elias, em que ele chama Acabe lá, faz uma reunião no Monte Carmelo e pede que se apresentem os profetas de Baal com os profetas de Azera. E ali, irmãos, é feito um sacrifício, onde os profetas de Baal se cortam, se dilaceram com facas e clamam a Baal e nada acontece. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta Elias, ele restaura o altar do Senhor que estava quebrado. Ele restaura o altar que estava quebrado. Ele renova o altar de Deus, aleluia. E sobre aquele altar, aleluia, do Senhor, ele oferece o holocausto. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus envia fogo do céu, consome o holocausto, aleluia, e tudo o que havia ali sobre aquele altar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga assim: o altar estava quebrado, não havia mais fogo sobre o altar. Nessa noite, se nós parássemos e olhássemos para nós, como estaria o nosso altar? Como está o nosso altar nesta noite? Será que ainda há fogo? Será que sobre este altar ainda há fogo? Aleluia. Será que ainda há sacrifícios
Ou será que ele está quebrado e foi deixado de lado? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que quando Davi, ele assume o trono de Israel, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26, a Bíblia diz que ele está em um certo local, e ele edificou um altar ao Senhor, e por meio desse altar que ele edificou a Deus, Deus enviou fogo e consumiu aquele altar, incendiou o altar que Davi havia feito. Asa, irmãos, o rei Asa, quando ele também está com o seu reinado, a Bíblia diz no 2 Crônicas, capítulo 15, verso de número 8, que ele também edificou um altar ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus incendiou aquele altar, e ele promoveu, irmãos, um grande avivamento espiritual entre o povo de Judá, por meio desse sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O altar tem que haver fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga para o seu irmão aí, irmão, tem que ter fogo. Aleluia. Eu não quero que você me interprete mal, e nem é isso que eu quero dizer para você. Os irmãos me entendam. Às vezes nós confundimos o fogo, aleluia, nós confundimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria dar uns pulos também, eu queria gritar muito, sabe, pastor? Eu queria ser um cara perturbado da bola também, igual eu vejo muitas pessoas. Inclusive o presbítero Sérgio é um, o pastor Chaga é outro, né? Conheço várias pessoas. Eu venho de uma igreja pentecostal, né? Uma igreja avivada. Eu sou pentecostal, irmão, mas não dá para mim, porque se eu der 3 gritos, a garganta não dá mais. Se eu gritar 3 vezes, pronto, a garganta já fecha, não sai mais nada. Jesus, me dá uma garganta boa para me dar um grito de glória bem alto. Aleluia. Eu queria sair rodopiando na igreja. Eu queria, irmãos, eu almejo isso. Só que Deus chamou cada um, né, conforme a sua vontade. Aleluia. Deus colocou cada um de nós num certo local para que nós fôssemos úteis aonde nós estamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É bem verdade, irmãos, que assim como Israel deixou de sacrificar no altar de Deus e foi buscar em outros altares nos tempos de Acabe, assim também muitas vezes somos nós. Aleluia. Nós deixamos de sacrificar no altar do Senhor e procuramos outros altares, um altar que seja aparente, altares que sejam mais fáceis. Procuramos sacrificar em altares que satisfaçam o nosso ego, a nossa vontade. E muitas das vezes nós deixamos de lado de sacrificar no altar do Senhor. Deixamos de sacrificar nesse altar que nós temos. O escritor, irmãos, aos Hebreus capítulo 13, verso 10, ele diz que nós temos um altar. Diga assim: nós temos um altar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E diga assim: qual é o altar que nós temos? Aleluia. O altar que nós temos, irmãos, aleluia, é a cruz de Cristo. A cruz, diga assim: a cruz. O lugar onde nós temos o acesso à comunhão com Deus, porque foi por meio desse sacrifício, nesse altar, irmãos, aleluia, que hoje o Senhor conseguiu, através desse sacrifício, irmãos, a aceitação da nossa vida perante Deus, por meio da fé.
nesse sacrifício. Então o nosso altar, irmãos, é a cruz. Jesus disse assim para o discípulo: olha, se vocês querem me seguir, tome a si mesmo a sua cruz e siga-me. Ou renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me todos os dias. Aleluia. Então, irmãos, se o altar é o lugar de referência onde nós celebramos a nossa comunhão com Deus, então, irmãos, o lugar aonde nós celebramos a nossa comunhão com Deus é na cruz. O nosso altar é a cruz de Cristo, aleluia. Por isso eu digo para você nessa noite: não largue a tua cruz. Não largue o teu altar em busca de outros, aleluia. Porque assim como Deus, irmãos, incendiou o altar quando Davi ofereceu, o altar que Asa ofereceu ao Senhor, irmãos, Deus, Ele vai incendiar o teu altar também. Ele vai mandar fogo do céu, aleluia, e consumir o teu holocausto, e vai receber, aleluia, a tua adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E assim, irmãos, como no sacrifício levítico a lenha era o combustível do sacrifício para que o fogo permanecesse, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós temos um altar e o fogo sobre ele tem que estar continuamente, aleluia, aceso, nós precisamos também de combustível. Quem quer combustível nessa noite? Aleluia. Para que esse fogo não se apague, para que esse fogo ele só aumente, para que esse fogo, aleluia, ele nunca morra. Louvado seja o nome do Senhor. O combustível, irmãos, espiritual para que eu e você, para que nós tenhamos fogo continuamente sobre o nosso altar, o combustível espiritual, aleluia, é a oração e a leitura da palavra. A oração, irmãos, e a leitura da palavra é o nosso combustível espiritual para manter o nosso altar aceso continuamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, se nós, alguns de nós que estamos aqui, estivermos com o nosso altar, aleluia, o fogo está se acabando nesta noite, irmãos, Deus, Ele vai incendiar novamente o teu altar. Aleluia. Você só precisa colocar lenha, porque o fogo vem de Deus. Você só precisa colocar lenha sobre esse altar, porque quem manda fogo é o Senhor. Quem incendeia este altar, esse sacrifício, é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga assim: a oração e a leitura da palavra é o combustível espiritual para manter o nosso altar aceso. Todos os dias, quando nós amanhecemos, nós dobramos nosso joelho na nossa cama e dizemos para Deus que nós precisamos de alguma coisa no decorrer do dia. Nós entregamos a nossa vida para Deus e pedimos, irmãos, aleluia, alguma coisa a Deus através da oração. E no decorrer do dia, irmãos, alguns de nós ora, louvado seja o nome do Senhor. Quando vai dormir também ora a Deus e lê a palavra. Saiba de uma coisa: você está colocando a lenha sobre o altar. Aleluia. Mas quando nós deixamos de orar e deixamos de ler a palavra, nós estamos deixando de trazer a lenha, e o fogo, ele corre o risco de se apagar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas nessa noite, irmãos, Deus, Ele vai renovar o teu altar nessa noite, amém? O Espírito Santo de Deus, Ele vai trazer renovo sobre a tua vida.
Ele vai trazer, aleluia, renovo sobre o teu altar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Se você, aleluia, era uma pessoa que não estava mais sacrificando, nessa noite eu profetizo em nome de Jesus que você vai tornar a sacrificar ao Senhor. Que você vai restaurar o teu altar da oração, o teu altar da leitura da palavra, da comunhão com Deus na tua vida. Então não deixa, irmãos, o teu altar em ruínas. Amém? Renova nesta noite, e você vai ver grandes coisas acontecer na tua vida. Você vai ver Deus fazer grandes coisas. Louvado seja. Não larga a tua cruz. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, não larga a tua cruz. É o teu altar, rapaz, onde tu celebra a tua comunhão com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, irmãos. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Glória.